Então vamos lá, pessoal. Transferência do direito de construir. O município poderá autorizar a transferência de potenciais construtivos definidos a partir de parâmetros previstos nesta lei, ou seja, dentro do plano diretor, e em suas normas complementares de imóveis urbanos, públicos ou privados, por meio de declaração de potencial construtivo passível de transferência e de certidão de transferência de potencial construtivo. Lei específica disciplinará os casos de transferência de potenciais construtivos não previstos no plano diretor. A transferência de potencial construtivo de imóveis urbanos, públicos e privados deverá ser autorizada pelo município para viabilizar a preservação, conservação e recuperação de bens de interesse histórico, cultural, paisagístico, social e ambiental, execução de melhoramentos viários, execução de serviços, equipamentos e infraestruturas para sistemas de transporte coletivo, implantação de parques, espaços livres e áreas verdes, implementação de programas de regularização fundiária e de urbanização de assentamentos urbanos ocupados pela população de baixa renda inseridos ou não em ZEIS 1, a implementação de programas de provisão habitacional de interesse social em áreas inseridas em ou não em zonas especiais de interesse social 2. A criação de espaços culturais e da economia criativa, a implantação de equipamentos urbanos e comunitários. A transferência de potencial construtivo poderá ser concedida ao proprietário que doar ao município seu imóvel ou parte dele para fins previstos, em qualquer um desses casos, ou aos proprietários que assumirem o compromisso de conservação e recuperação de bens de interesse histórico e cultural ou de remanescentes de vegetação de cerrado ou mata atlântica. Pessoal, eu estou lendo tudo isso, mas provavelmente tem alguém aí que não sabe o que é transferência de potencial construtivo, tá? Então, na prática é o seguinte, você tem um coeficiente de aproveitamento de 5, vamos supor, em um terreno. Se esse terreno tem 100 metros quadrados, significa que você pode construir até 100 vezes 5, 500 metros quadrados, tá? Só que o que acontece? Imagina o seguinte, você tem todo esse potencial para poder construir no seu terreno, só que existe um bem histórico dentro desse terreno. E você se compromete a não destruir aquele bem histórico. Por exemplo, tem uma residência com um tipo de arquitetura muito importante, para a região, ou que foi feita por um arquiteto muito famoso. Você pode decidir manter aquela construção ali e transferir, o restante do coeficiente de aproveitamento para outro lugar, tá bom? Então tem um lugar que você não poderia construir tanto, mas você pode solicitar para a prefeitura pegar aquele coeficiente de aproveitamento que você deixou de utilizar para poder preservar, aquele local histórico e levar para outro terreno, somar a outro terreno, tá bom? Acho que deu para entender. Os imóveis cedentes de potencial construtivo, não doados ou desapropriados amigavelmente em favor do município, cujo potencial construtivo poderá ser transferido a terceiro mediante autorização emitida pelo município, deverão. Ou seja, se você tem um imóvel que você quer transferir esse potencial construtivo, não precisa ser necessariamente para você, tá? Pode ser para outra pessoa, um terceiro, ok? Só que para isso os imóveis precisam estar inseridos em zonas especiais de interesse histórico-cultural, localizadas na macrozona urbana, ou que venham a ser indicados pelo CONPAC. E para quem não sabe, bom pessoal, vamos seguir em frente. Possuir remanescentes de vegetação de cerrado ou de mata atlântica, tendo como referência o mapa 4 do anexo 1 desta lei.
Eu ia deixar quieto isso, pessoal, mas olha, o CONPAC é o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, tá bom? Tem siglas que a gente quer passar por cima, mas acaba sendo importante a gente conhecer, porque a gente não sabe o que vai ser cobrado em prova, tá bom? Então eles precisam ser indicados, né, esses imóveis, pelo Conselho Municipal de Patrimônio Cultural. E eles precisam, também outro item, né, possuir remanescente de vegetação, né, tendo como referência o mapa 4. A área passível de transferência se refere apenas aos estágios médio e avançado de regeneração dos biomas, citados no inciso 2 deste artigo, a serem confirmados no ato de análise junto ao órgão competente. Nos casos em que não houver doação ou apropriação amigável do imóvel cedente, cuja transferência de potencial construtivo foi autorizada pelo município, o proprietário desse imóvel cedente fica obrigado a cumprir todas as exigências relativas à sua conservação e recuperação. Então, se a pessoa não cedeu ou transferiu o imóvel para a prefeitura, ela ainda assim tem que cuidar da vegetação, né, que está contida nesse imóvel, ela não pode desmatar, nem nada, tá bom? As exigências relativas à conservação e recuperação dos imóveis cedentes, cuja transferência de potencial construtivo foi autorizada pelo município, devem ser estabelecidas na declaração de potencial construtivo passível de transferência, que nome enorme, hein? E na certidão de transferência de potencial construtivo. A expedição da certidão de transferência de potencial construtivo de imóveis cedentes inseridos em zonas especiais de interesse histórico-cultural fica condicionada à comprovação do estado de conservação desses imóveis cedentes mediante manifestação do proprietário e anuência da unidade de gestão de cultura e manifestação favorável do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural. Quando os imóveis cedentes mencionados acima deste artigo apresentarem estado de conservação inadequado ou insatisfatório, segundo a avaliação da gestão de unidade da cultura ou do Conselho Municipal de Políticas Territoriais, do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, medidas de restauro que implicam em mão de obra deverão ser exigidas dos respectivos proprietários, devendo as mesmas serem comprovadas, tá, para o mesmo órgão e demais órgãos competentes. Nos casos em que os imóveis cedentes mencionados acima, né, no caput deste artigo, tenham sido restaurados, pessoal, mais uma coisa, quando a gente fala no caput deste artigo, a gente está falando aqui do comecinho, tá bom? Do texto que segue logo em seguida desse númerozinho aqui, tá? Isso é o caput do artigo, esse parágrafo. Onde eu parei? Nossa, estou perdidinho aqui. Nos casos em que os imóveis cedentes mencionados no caput deste artigo tenham sido restaurados, a expedição da certidão de transferência de potencial construtivo fica condicionada à verificação de condições de preservação e conservação desses imóveis pela unidade de gestão da cultura e manifestação favorável do Conselho Municipal, de Patrimônio Cultural. A manutenção do bem ao longo dos anos tem que ser executada e fiscalizada sob pena de perda dos benefícios e até devolução dos valores resultantes do uso do instrumento urbanístico. Além da emissão de potencial construtivo passível de transferência e da certidão de transferência de potencial construtivo pelo município, a transferência de potencial construtivo de imóveis cedentes possuidores de remanescente de vegetação de cerrado ou mata atlântica localizados em macrozona urbana ficará condicionada à celebração de termo de compromisso ambiental que deverá ser averbado na matrícula desses imóveis. Ou seja, além dos documentos exigidos normalmente, né, que são 2, declaração de potencial construtivo,
passível de transferência e o outro, certidão de transferência de potencial construtivo pelo município, se esses imóveis, né, tiverem um pedaço da vegetação do Cerrado ou da Mata Atlântica, eles também precisam, tá? Isso é uma condição, eles precisam ter o termo de compromisso ambiental, tá bom? Que vai ser averbado, escrito na matrícula desses imóveis. No termo de compromisso ambiental mencionado neste artigo, ou seja, esse termo aqui de compromisso ambiental, para imóveis que têm pedaço do Cerrado da Mata Atlântica, os proprietários de imóveis assumem as obrigações relativas à preservação das características ambientais desses imóveis e estarão sujeitos às sanções cabíveis previstas pela legislação ambiental nos casos de descumprimento das obrigações assumidas. Ou seja, para você transferir o direito de construir que você não usou nesse terreno, porque ele tem mata nativa e você quer poder utilizar em outro lugar, você precisa cuidar dessas matas, tá bom? Você não pode deixar ninguém chegar lá e tacar fogo, por exemplo, tá bom? Você é o responsável pela preservação dessas matas. Artigo 110. A declaração de potencial construtível passível de transferência deverá conter, que ele vai começar a falar provavelmente o que precisa estar contido dentro de cada um desses documentos exigidos, tá? Então, a declaração de potencial construtivo, né, precisa de a quantidade em metros quadrados do potencial construtivo que pode ser transferido, a data de solicitação dessa declaração, a informação de que o potencial construtivo foi originado sem doação do terreno para a prefeitura, tá bom? As exigências relativas ao imóvel cedente previstas nesta lei. E aí, parágrafo único. Atendido ao disposto nos artigos 108 e 110 desta lei, a declaração de potencial construtivo passível de transferência terá validade por prazo indeterminado, desde que confirmada a emissão de certidão de transferência de potencial construtivo e manutenção das condições do imóvel que deram origem ao direito e respeitadas as condições vigentes. Agora, imagina o seguinte, pessoal. Você quer transferir esse potencial construtivo para outro terreno, tá bom? Esse terreno aqui está cheio de mata, não serve para você e tudo mais, só que você tem outro terreno que seria maravilhoso para a construção de edifícios de apartamento, por exemplo. Só que você precisa transferir esse potencial construtivo para lá, para que você possa, né, aproveitar ao máximo esse outro terreno que você está de olho. Se você não quer ficar preocupado em, por exemplo, fazer reforma das construções históricas, né, que você precisa de tempo em tempo estar cuidando, né, fazendo a manutenção bonitinho, ou se você não tem tempo, né, de cuidar dessas matas para que ninguém destrua, né, elas, né, etc., você pode simplesmente doar para o município. Aí a responsabilidade pela conservação desses locais passa a pertencer ao município. Agora, se você não quiser doar, você que tem que cuidar do terreno, tá bom? Só para ficar bem claro. O potencial construtivo passível de transferência desses imóveis cedentes não doados ou desapropriados amigavelmente será calculado segundo a fórmula. Aqui está a fórmula, tá? Onde o PCT, o PCPT, é o potencial construtivo passível de transferência, né? O ATC, área do terreno cedente passível de transferência, FE, fator de estímulo. Aqui a gente vai provavelmente ter descrito no artigo 112.
e o AC, que é a área construída ou passível de ocupação. Tá bom? O potencial construtivo passível de transferência de imóveis doados ou desapropriados amigavelmente mediante autorização de transferência de potencial construtivo será calculado por essa outra fórmula. Então, se você não doou o terreno para a prefeitura, é essa fórmula aqui. Se você doou o terreno para a prefeitura, é essa outra fórmula, tá? Então, o que vai mudar vai ser a exclusão da área construída passível de ocupação, né, que antes estava sendo subtraída do potencial construtivo que você pode transferir. Você vai substituir isso pelo fator remanescente, né, que deixa de ser algo que você vai subtrair do total que você vai poder transferir e passa a ser um índice que vai ser multiplicado pelo restante da fórmula, tá? O fator estímulo será determinado em função da zona de uso do solo e da classificação da via onde está situado o imóvel, tá? Que ele está falando do FE, tá, gente, da fórmula. Ele vai ser determinado por essa planilha aqui, ok? O fator remanescente será determinado em função da área remanescente do terreno, que foi total ou parcialmente doado ao município, conforme o quadro 3, que é este aqui, tá bom, pessoal? Os imóveis desapropriados amigavelmente, mediante autorização de transferência de seu potencial construtivo, deverão ser indenizados exclusivamente por meio desse benefício, não sendo permitido nenhum outro tipo de complementação. Então, se você quer transferir esse potencial construtivo para outro terreno e decidiu doar para a prefeitura, a única coisa que você vai receber vai ser o direito de transferir esse potencial construtivo. Você não ganha dinheiro, você não ganha unidade habitacional, não ganha nada, tá? É só isso. O que manda a lei te doar. Nos casos em que a doação do imóvel mediante a autorização de transferência de seu potencial construtivo for proposta pelo proprietário, o município deverá avaliar se vale a pena, né, a conveniência e o interesse público no recebimento desse imóvel. Os imóveis doados ou desapropriados amigavelmente, mediante autorização de transferência de potencial construtivo, poderão ter seus potenciais construtivos transferidos após a expedição da declaração de potencial construtivo passível de transferência e da certidão de transferência de potencial construtivo. Tá? Então aqui está falando daqueles dois documentos que a pessoa precisa ter, a declaração e a certidão, tá bom? Só em casos onde há mata de cerrado ou da Mata Atlântica que a pessoa vai precisar daquele terceiro documento, né? Que é qual, vamos ver se a gente encontra o termo de compromisso ambiental, tá bom? Os imóveis que podem receber potenciais construtivos transferidos, então aqui, antes a gente estava falando dos terrenos que iam doar, né, transferir o seu próprio potencial construtivo, né? Agora a gente está falando de para onde a gente vai mandar esse potencial construtivo. Onde que você vai poder construir a mais? Eles precisam estar, esses terrenos, localizados em zona de reabilitação central, ou na zona de qualificação de bairros, ou na zona de preservação de bairros, zona de desenvolvimento urbano ou zona de uso industrial. Tá? Nesse caso aqui, você quer construir um galpão maior do que o coeficiente de aproveitamento permitiria, aí já é uma boa, né, você usar essa ferramenta. Ter coeficiente máximo permitido maior do que 1, limitado ao máximo permitido para a zona de uso do solo em que se situa, desde que não inseridos nos perímetros de operações urbanas consorciadas, ok? Ou seja, você não pode somar esse valor indefinidamente, tá? Existe um limite máximo, que é o coeficiente de aproveitamento máximo daquela região.
Aí você não vai ter que pagar a outorga onerosa nesse caso, tá bom? A área de potencial construtivo do imóvel cedente equivale à área de potencial construtivo a ser transferida para o imóvel receptor e será determinada de acordo com a seguinte expressão, tá bom? Então aqui são as siglas, né, usadas. Na fórmula vale a pena tirar um tempinho para dar uma olhada, tá? Nós vamos encerrar o vídeo por aqui porque ele já ficou bastante comprido, tá, gente? Um abraço!